Muito bem, mulheres de um lugar em Betânia, chegamos aqui ao 10º dia deste propósito, e eu tenho certeza que até aqui o Senhor, Ele tocou em você, até aqui você foi encontrada por Ele, né? Deixa para mim seu comentário, como foi o dia de ontem, dia 9, se você já fez, como que foi. Eu creio que o Senhor, Ele vai mexendo, né, nas nossas estruturas. E hoje o dia começa a se integrar com a verdade, né? Agora não é só sobre momentos com Deus, mas é sobre viver uma vida com Deus enquanto você faz as coisas. E isso muda tudo. Então o 10º dia é sobre uma rotina com propósito. Em Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Vamos orar? Ah, Jesus, nós queremos aprender contigo, queremos aprender de ti. E tudo que nós fizermos, Pai, nós queremos fazer de todo o nosso coração, como para o Senhor, ó Pai. Então, Jesus, eu te peço, esteja agindo no coração dessa tua filha, esteja, Senhor, agindo na vida dela, trabalhando, Senhor, na rotina dela, Pai. Fala ao coração de cada uma, Espírito Santo, nós te convidamos a nos conduzir no 10º dia e entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal e deixe seu comentário, nem que seja simpático, eu tô aqui, né? E diga aí amém, eu tô aqui, porque quanto mais comentários, mais o YouTube entrega esse vídeo para outras pessoas. E tem muitas mulheres que estão muitas vezes presas, sufocadas na dor, no sofrimento, e vai que esse vídeo chegue até elas, através daquilo que você está fazendo, de compartilhar, de deixar o like e de deixar o seu comentário. Então seja esse instrumento, não tenha vergonha, né? Faça a sua parte. Um dia você ainda vai ouvir, sabe aquele vídeo que um dia você me mandou? Você não faz ideia de quanto eu precisava. E aí você vai ver a resposta daquilo que eu tô falando aqui, o testemunho. E hoje nós vamos falar dessa rotina com propósito, né? Eu até mudei a trilha sonora, porque essa canção fala desse momento bíblico onde Jesus encontra a mulher samaritana no meio do quê? Da rotina dela. No meio da rotina dela. Ela estava ali. E hoje nós vamos falar sobre algo muito presente na tua vida, mulher. A rotina. Porque todos os dias você faz coisas parecidas. É ou não é? Coloca aqui pra mim no comentário. Como que é a tua rotina? Você acorda de manhã, né? Talvez você tenha o seu devocional ali logo de manhã. Você toma seu café. Aí você já começa a botar roupa pra lavar. Você talvez... Eu aqui em casa, por exemplo, como tem uniforme escolar, elas chegam da escola, eu já lavo de noite. De manhãzinha, bem cedo, eu estendo. E aí, na hora de ir para a escola, que elas vão de tarde, já tá seco. Então, assim, a gente tem as nossas rotinas. Talvez você arruma a casa, cuida de alguém, talvez você trabalha fora ainda, resolve problemas, organiza detalhes. E muitas vezes tudo se torna no automático, né? É automático tirar, às vezes, a carne pro almoço do freezer, passar o aspirador, né? É tudo automático, você já vai fazendo. E aí o problema de ser automático é que é sem intenção. É sem presença, né? É mais um dia que eu tenho que fazer as coisas. É só obrigação. Mas a palavra de Deus nos mostra algo muito profundo. A gente leu aqui no início. Tudo o que vocês fizerem, façam como para o Senhor. Tudo.
não apenas aquilo que parece espiritual, porque às vezes, por exemplo, se a gente tem um cargo na igreja, lá a gente faz como se fosse para o Senhor. A gente lava a louça da igreja, da cantina, a gente serve limpando, arrumando banheiro, né? Já vi até pregações que dá isso como exemplo. O pastor pede: irmã, passa um café para mim. A irmã vai lá e passa, mas quando é pro marido ela diz: vai tu, eu não sou tua empregada. Entende? Então, assim, nós fazemos aquilo que é espiritual na igreja muitas vezes, ou quando tem plateia muitas vezes, mas na nossa casa, no dia a dia, na rotina, nós esquecemos que nós devemos fazer tudo o que vocês fizerem, façam como para com o Senhor. É no tratar dos filhos, do marido, dos netos, né, com todos, na portaria do prédio, com a pessoa mais simples que você tiver acesso, que você contratar um serviço, que você for fazer um serviço para alguém rico, trate como se fosse para o Senhor. Tudo, não só aquilo que parece espiritual. E aí entra, né, o lavar a louça, a roupa, a organização, o cuidado com a casa, é colocar tudo em ordem. E isso muda completamente a nossa forma de viver, porque aí a rotina deixa de ser só uma tarefa. Ai, que coisa chata, né? Tem que passar roupa. É chato, né? Eu sei que é chato. Mas se eu fizer como uma expressão de amor a Deus, esse momento ele não precisa ser mais tão chato. Você não precisa esperar um momento perfeito para estar com Deus. Você pode encontrar Ele enquanto você passa a roupa, enquanto você lava a louça, enquanto você prepara o almoço, enquanto você faz um bolo, enquanto você cuida da sua casa. Da sua casa. Você não precisa esperar um momento perfeito para estar com Deus. Mas você pode encontrá-lo enquanto vive, enquanto faz, enquanto cuida. Às vezes é no trabalho que você tá lá e não sabe como resolver uma situação. Você pode encontrá-lo nesse momento. Dá uma pausa, vai no banheiro, derrama teu coração lá. Eu lembro que no final de 2019 para 2020 eu trabalhei um período no shopping. Eu era encarregada do pessoal que limpava o shopping. E foi a minha primeira experiência assim como CLT. E eu lembro que eu saí, muitas vezes eu saía antes do shopping abrir, porque a gente chegava às 6 horas da manhã, o shopping abria só às 10. Então a gente tinha 4 horas para organizar tudo. E muitas vezes eu saía ali e eu ia chorar. E eu ia falar com Deus: Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Porque eu não sabia lidar com aquelas pessoas, né? Eu não sabia. E tipo, era difícil. Eram pessoas que eram difíceis. E eu comecei a orar e pedir, né? E dizer: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu lembro que muitas vezes eu chegava em casa e eu só chorava porque as pessoas não obedeciam às regras, não faziam serviço, mentiam para mim e eu acreditava. Então foi um momento difícil. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração, que eu estava ali como José, né? Que passou por todas as etapas e que eu devia apenas fluir da maneira que eu sempre fluía. Então eu lembro que eu andava com o meu celular e eu ouvia louvor e as pessoas falavam, eu já nem, né, dava mais atenção porque eu convidava a presença de Deus para estar ali comigo. E sabe o que aconteceu? Muitas daquelas mulheres, daquelas jovens, né, que me desrespeitavam, que falavam mal de mim, que isso acontecia muito nesse ambiente, né? Porque eu tinha que dar ordens, eu tinha que estabelecer horários de
intervalo e muitas não queriam e era época de Natal, então não podia todo mundo sair para o intervalo, por exemplo, ao meio-dia, porque elas tinham que ficar na praça de alimentação para retirar as bandejas, outros precisavam ficar no banheiro, né, repondo papel, limpando o espelho, então nem todas queriam obedecer. Mas eu continuei naquilo que o Senhor tinha me dito e sempre convidando ele. Até que chegou um ponto que elas vinham antes de abrir o shopping. Orei por muitas mulheres dentro do banheiro do shopping, no fraldário, no banheiro da família, que era maior. Muitas eu chamava, sentava, conversava, aconselhava, muitas que estavam afastadas do caminho do Senhor. Eu posso testemunhar isso aqui, voltaram para Jesus, hoje estão pregando, estão louvando. Muitas que estavam indo para um caminho de adultério, deixaram isso de lado, porque eu trazia a presença do Senhor ali. Então eu comecei a fazer como se fosse para Deus. E eu digo para você, eu comecei a fazer daquele ambiente uma igreja onde eu de fato evangelizava as pessoas. E o Senhor honrou. Então aquilo que era pesado para mim, que parecia que não tinha sentido, começou a ganhar sentido aos poucos, porque existia a presença de Deus ali, mesmo naquele ambiente que as pessoas estavam ali para trabalhar, umas competindo com as outras. E isso pode ser possível com você. Convide o Senhor para a presença dele existir na sua rotina, no seu dia a dia. Se você não é só dona de casa, se você trabalha, convida o Senhor. Convida. Então, hoje, a tua tarefa prática é escolher uma simples rotina do seu dia. Pode ser lavar louça, organizar um espaço, preparar algo, mas faça isso com consciência. E enquanto você faz, você vai falando com Deus. Pode ser em pensamento, pode ser simples, pode ser sem formalidade, mas que você transforme esse momento em um pequeno altar ao Senhor. Um altar de gratidão, um altar onde você encontra Ele como a mulher do poço. Um momento entre você e Ele, com consciência. Enquanto você faz, você fala com Deus. E eu confesso aqui que existem muitos atendimentos da terapia da alma, que a pessoa está ali falando, e eu estou falando com Deus em pensamento, e eu estou dizendo, Senhor, me dá a direção, o Senhor sabe onde começou tudo isso, o Senhor sabe a raiz de tudo isso, me dá uma palavra, Deus, porque nem toda a ciência explica o ser humano como o Criador do ser humano, que é Deus. Então eu falo com Deus em pensamento, mas eu falo. E muitas respostas vêm, muitas direções vêm, muitas coisas o Senhor revela no momento da terapia da alma. Porque é uma terapia que Ele é o centro. Então que você transforme qualquer momento da sua vida, do seu dia, em um pequeno altar. Ok? Vamos orar? Repita assim comigo, Senhor Jesus, ensina-me a viver contigo no meio da minha rotina. Nos momentos simples, nas tarefas repetidas, nas coisas que ninguém vê. Que eu não te encontre, Senhor, apenas em momentos separados, mas também no meu dia a dia. Transforma, Deus, a minha rotina em um lugar de presença. E que tudo que eu fizer seja feito com o coração voltado para ti. O coração voltado a ti. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha querida? Que você entenda isso. Não espere o extraordinário. Viva, ande com Deus no ordinário da sua vida. Que Deus abençoe você. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, compartilha. E amanhã nós nos vemos aqui no 11º dia. Que Deus abençoe.